Excelência, comandante militar do Sul, general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão. Prazer tê-lo aqui, general. Prazer é meu, Paulo. Muito satisfeito de estar aqui contigo nessa noite, início de noite, né? Eu poderia aqui passar um pouco da sua trajetória, do seu currículo, mas eu prefiro que o senhor mesmo o faça. O senhor, para começar, é gaúcho, né? Natural de Porto Alegre. Eu me surpreendi. O seu pai era... Amazonense. E a minha mãe, bagiense. Bagiense. Se encontraram onde, pai e mãe? Em Bagé. Em Bagé? Em Bagé. Meu pai serviu muito tempo, meu pai era militar também, Sim. Serviu muito tempo em Bagé e casou lá. E o senhor nasceu aqui porque ele veio servir em Porto Alegre? Veio servir em Porto Alegre. Então essa foi a origem da minha trajetória. Perfeito. O senhor é oficial de que ano? 1975, completando 40 anos de oficial este ano. 40 anos. E nessa trajetória, o senhor passou por que localidades no Brasil? Paulo, vai de norte a sul, de leste a oeste, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu tive em Porto Alegre, São Leopoldo, Bagé, Cruz Alta, Ijuí, né? Tive no Rio de Janeiro. O senhor varreu o Rio Grande? Varreu então? O Rio Grande. Tive no Rio de Janeiro, tive em Brasília, tive em Recife, tive em Manaus, tive em São Gabriel da Cachoeira, lá na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, né? Então são lugares bastante distintos. E fora do Brasil, tive 2 oportunidades de servir ao nosso país, né? Em Angola, na Missão de Paz das Nações Unidas, e posteriormente na Venezuela como adir de defesa e do Exército. O senhor serviu na Venezuela com Hugo Chávez? Sim, Hugo Chávez estava no poder, até foi um período bastante complicado, mas interessante para a gente aprender. Pois é, e o que o senhor aprendeu, que lições o senhor colheu daquele momento, tendo um homem que veio das Forças Armadas venezuelanas, que tentou dar um golpe militar, invadindo, até pensei que era o Congresso, né? Tinha na memória que era o Congresso, o senhor me falou que ele mandou invadir o Palácio Presidencial como tenente-coronel. E como ele tinha essa força para tal? Ele se tornou uma liderança carismática, né? Essa foi a realidade. Dentro das próprias Forças Armadas? Dentro das Forças Armadas e junto ao povo venezuelano, né? Aí a gente pode fazer um parênteses na história da Venezuela. A Venezuela é um país que, desde a sua independência, ela teve poucos períodos de democracia. Na maioria das vezes, ela teve sob regimes arbitrários ou ditaduras, digamos assim. E o Chávez, ele conseguiu inocular no imaginário popular, né, a ideia de que ele conseguiria resgatar toda a riqueza que a Venezuela tem. Mas, na realidade, a verdade se comprovou. Uma versão totalmente moderna do Simão Bolívar, seria isso? Seria uma versão moderna. Não, ele era Simão um admirador completo de Bolívar, né? Inclusive, qualquer discurso dele, ele buscava citações de Bolívar. E o Bolívar tem um lugar muito certo ali, muito permanente no seio do povo venezuelano, né? O povo venera a figura do seu libertador. Sim, mas o Simão Bolívar, por certo, se envergonharia da figura do Hugo Chávez, né? O Simão Bolívar, eu acho que ele ia ficar preocupado com algumas das medidas tomadas pelo Chávez. Mas depois nós vamos voltar a esse aspecto aí. Eu gostaria que o senhor falasse agora, já que conhecemos a sua trajetória, claro, en passant, porque ela é extremamente vasta e traz essa bagagem de conhecimento globalizado. O senhor passou por que escolas nas Forças Armadas? Bom, iniciando aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi onde eu ingressei primeiro, né? Aí dali vim para o Colégio Militar de Porto Alegre, onde fiquei 3 anos aqui no internato, de quem eu guardo memórias maravilhosas, foi um período muito bonito da minha vida. E depois ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Onde me formei oficial, conforme disse, no ano de 75. Posteriormente, eu fiz a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é também no Rio de Janeiro, a Escola de Comando de Estado-Maior, que é o curso de Comando de Estado-Maior, além... Que equivale a uma pós-graduação? Seria, não, é o nosso civil. Mestrado. Mestrado. E depois seria o doutorado com o curso de Política, Estratégia e Alta Administração. Além disso, os cursos de especialização, né? Então, me especializei muito na área de combate, digamos assim. O senhor é paraquedista, eu tô paraquedista, guerra na selva, mestre de salto, saltador livre, né? Foram os cursos feitos aí ao longo dessa trajetória. Então, recobrando essa sua vida militar, nós vamos dar uma passada pela importância das Forças Armadas e pelo Exército, até chegar nas questões atuais. E é necessário que a gente repasse esta vida que a sociedade tem com as nossas Forças Armadas. Começando por me parabenizar. Primeiro lugar, em credibilidade perante a sociedade, a pesquisa encomendada pela OAB, ao IBOP, Forças Armadas. Segundo, a Polícia Federal. Então, é um reconhecimento isso aí, não deixa de ser. Como é que os senhores recebem? Não, o Exército, ele procura trabalhar com valores. O Exército, eu falo as Forças Armadas como um todo, né?
a profissão militar era uma profissão assentada exclusivamente em cima de valores. Não é? A pessoa que se destina a ingressar em uma das Forças Armadas e que não professam esses valores, né, onde o maior deles está o amor à pátria, a dedicação, né, o civismo, né, que são os nossos faróis, ela não vai se adaptar a esse meio. Então, essa questão de valores, eu vejo que hoje a nossa sociedade, ela se encontra num momento de impasse e ela busca, né, olhar onde estão esses valores. E ela vê isso dentro da nossa instituição. Então, essa é a realidade que a gente sente. Pois é, vamos às atribuições constitucionais das Forças Armadas. Eu quero entrar um pouco nas atividades sociais que ela desenvolve. Eu acho que a mais importante é o próprio serviço militar. Sim. Nada é igual, por mais que se faça nesse país, nada é parecido ao que acontece com os meninos que passam pelo serviço militar. Depois das atividades emergenciais, atividades estruturais, né? Quantas obras o Exército tem, sem falar no estabelecimento das nossas fronteiras, da importância que teve. Mas vamos começar exatamente pelas funções constitucionais, para esclarecer aqueles que falam em golpe e querem golpe. Enfim, nós vamos começar entendendo as atividades constitucionais. É muito claro, o artigo 142 da nossa Constituição, ele coloca qual é a destinação das Forças Armadas. Essa destinação, ela já vem de todas as outras constituições que nós tivemos. Ela não tem variado muito. E ali coloca as 3 grandes missões. Vencer as guerras que a nação tiver que travar. Essa é a grande finalidade do Exército. Secundariamente, nós temos a garantia da lei e da ordem. E quando se fala em guerra, nós estamos falando... É defesa da pátria, invasão do... Então, é a defesa do nosso patrimônio. São confrontos externos. Confrontos externos. Claro. Né? Ameaças externas. Ameaças externas. Aí a garantia da lei e da ordem, né? Caso haja necessidade, e a garantia dos poderes constitucionais. Então, essas são as 3 grandes missões do Exército. Além disso, estão as missões subsidiárias que você tão bem se referiu, né? Que é o apoio à diplomacia do país, né? A diplomacia militar que a gente executa, a participação em operações internacionais, né? As ações de apoio à defesa civil e as ações de apoio à população de uma maneira geral e ao desenvolvimento nacional. As antigas ação cívicas, sociais, elas existem ainda? Continuam. Toda e qualquer operação que nós fazemos, existe sempre uma ação cívico-social voltada para aquelas comunidades que são mais carentes. Né? Isso aí a gente jamais deixa de fazer. Bom, as atividades emergenciais, eu me lembro aqui, desde menino lá, aquele episódio do Passo do Socorro. Completa 50 anos esse ano. Do Passo do Socorro, é? Em outubro. E quem reconstruiu a ponte foi o Exército. Foi o Exército, a nossa engenharia. Nós estamos preparando, inclusive, uma cerimônia para marcar essa atividade, que foi extremamente importante para o nosso Estado. Nosso Estado ficou isolado do resto do país. Exato. Naquele momento. Sim, até porque não tinha conexão aqui pelo litoral. Não tinha. General, e aí vem a questão das ferrovias, que o Exército fez tanto pelo Brasil. Estamos... Né? E hoje nós somos tão carentes, né, de ferrovias, apesar de todo o legado que o Exército deixou. Olha a ferrovia que vai aqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, existe um viaduto que se chama Exército Brasileiro, que é considerado uma das maiores obras de artes ferroviárias do mundo. Ali por Marcelino Ramos. Exatamente. Né? E o que acontece? Foi bom tocar nisso aí. Amanhã eu estou indo a Lages, porque o nosso batalhão de engenharia aqui de Lages, ele era um batalhão ferroviário. Então, amanhã haverá uma cerimônia que vai resgatar o nome de batalhão ferroviário e já tem um projeto onde o Exército irá trabalhar em ferrovia na região sul aqui. Isso ainda pode? Sim, irá ocorrer. Mas, General Mourão, a gente fala tanto, né, nas pressões do Ministério Público e tudo mais. Quem opera estas obras são os soldados, os incorporados, não? Sim, todas essas obras são feitas, as obras que são feitas pelo Exército, por meio dos nossos batalhões, são soldados. E no grupo de soldados nós temos o efetivo profissional, que são aqueles que permanecem mais tempo, e o recruta, né, que chega, ele aprende durante a sua instrução individual de qualificação a operar uma máquina, a fazer o lançamento de asfalto, fazer o lançamento de areia, ou a ser topógrafo, e ele vai trabalhar junto com os demais militares nesse tipo de obra. Servindo em batalhões de engenharia. Em batalhões de engenharia.
Perfeito. Não, porque sempre fica a dúvida, pode, não pode? Não pode. Não, pode, plenamente. Perfeito. Inclusive, é uma pessoa que a gente faz retornar à sociedade com uma capacidade muito maior do que ele tinha, né? Vamos então à questão muito importante, foi a criação da Força Nacional de Segurança, que ela hoje pertence ao Ministério da Defesa, mas com a grande participação. Não, na realidade ela fica na mão do Ministério da Justiça, Paulo. Ah, da Justiça, tem razão. Ministério da Justiça. Desculpe, tem razão, é do Ministério da Justiça, equívoco meu. Mas que contribuição o Exército dá na formação? Não, nós não temos nenhuma participação, apenas fazemos apoio logístico, né, e de inteligência para atividades onde a Força Nacional de Segurança esteja envolvida. Quer dizer, não tem pessoal das Forças Armadas? Nada. O treinamento da Força Nacional de Segurança é feito em Brasília, né? E apenas por polícias militares. Polícias militares. Então, existem policiais militares que estão subordinados diretamente lá ao Ministério da Justiça, que fazem o treinamento dos integrantes dessa força, e quando eles têm que se deslocar de um ponto a outro do país, o apoio de transporte normalmente é dado pela Força Aérea, e no local eles muitas vezes ocupam os nossos quartéis, permanecem aquartelados nos nossos quartéis. Então, eu apoio logístico. Eu imaginava que existisse envolvimento de pessoal das Forças Armadas. Não há envolvimento de pessoal das Forças Armadas na Força Nacional de Segurança. Tecnologicamente, como vai o nosso Exército? Nós temos dado grandes passos, né? O Exército hoje ele tem 7 projetos estratégicos e 12 projetos estruturantes, né, que levam aquilo que nós chamamos de transformação do Exército, né? O Exército ele passou um determinado período, né, buscando, né, se acertar e conseguir dar um passo à frente em termos da nova forma de combater, e com base nesses projetos nós estamos conseguindo. Então nós temos aí o foguete, o Astros 2020, que alcança 300 quilômetros. Nós temos o sistema de monitoramento de fronteiras, o CISFRON. Nós temos o Proteger, que é um projeto destinado a proteger as estruturas críticas do país, né? Nós temos a guerra cibernética, né? Nós temos o Guarani, que é uma família de blindados produzida pela indústria nacional. Então isso está nos dando um avanço tecnológico muito significativo. Então quer dizer que é lenda essa história de que as Forças Armadas estão desequipadas? Podemos dizer o seguinte, não temos o equipamento que necessitamos, a totalidade, mas temos o que podemos. Tá? Aquilo que a nação pode nos entregar, ela nos entregou, né? E nós estamos... Qual é o orçamento das Forças Armadas e do Exército especificamente? Bom, o orçamento do Exército para este ano, ele, tirando o pagamento de pessoal e despesas obrigatórias, ele estava orçado aí na faixa de 2 bilhões e 800 milhões. E nós estamos tendo um corte aí de 800 milhões e mais agora outro corte de 80 milhões, né? Então houve um corte significativo. Os ajustes. A questão do ajuste fiscal, né? Todo mundo tem que apertar os cintos, né? Todos têm que apertar os cintos. Os e-mails estão chovendo, e-mails aqui. Tem um que começou aqui, acho que até antes do senhor entrar no ar. O Renan Calheiros querendo a cabeça de Janot por ele estar chegando muito perto. Cunha ameaçando derrubar o PT da cadeira após seu conhecido prestígio estar no lício. Dilma vai ceder, puxar o tapete de Janot e colocar panos quentes? Esta é a pergunta que fica. Mas não é para o general. Tem aqui Ayrton Fagundes Caravaca. Um abraço ao comandante Mourão. Servi no Exército, tive muito orgulho por 6 anos, saudades daqueles tempos e da organização. Viva o Exército Brasileiro. Que bom. O senhor está vendo as manifestações, né? Luciano Fontes aqui. Boa noite a todos. Vejam como os governos são atrapalhados. Olhem a situação dos veículos do Estado com seguro obrigatório vencidos. Quem cobra, o contribuinte, não cuida dos seus. Punição aos responsáveis urgentemente. Vamos recuperar um pouco da história. A gente fala tanto aí no chamado golpe militar, isso historicamente nós já conversamos pessoalmente sobre isso, uma questão que vem lá da proclamação da República, né, e passa por vários episódios históricos no país, né? Mas eu gostaria que o senhor alinhavasse isso aí, da proclamação da República até os episódios de 64, onde se fala tanto no chamado golpe militar, no governo militar, no período ditatorial, quando nós sabemos que tudo isso acabou sendo protagonizado pelo próprio Congresso Nacional, que chamou as Forças Armadas, né, no momento em que o país estava à beira do abismo, se não já no abismo.
Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa evolução histórica de forma sucinta. Olha, Paulo, o que acontece? Eu falei aqui no começo a questão da defesa da pátria, né? Então, a pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. O nosso exército, ele nasceu com uma tradição, a tradição de Caxias. Então, nós vamos lembrar o Brasil do século XIX, vou chegar um pouco antes da proclamação da República, não é? Então, no século XIX, com a abdicação de Dom Pedro I, não é? Nós tivemos um grande número de revoltas que ocorreram de norte a sul do nosso país, não é? Vai lá do Cabanagem no Pará, passa pela Balaiada, entra pelas revoluções liberais de 1842 em São Paulo e Minas Gerais, a nossa Revolução Farroupilha, não é? Então o país esteve a ponto de ser explodido em vários países. A espada de Caxias e o exército brasileiro mantiveram este país unido. E aí nós vemos como Caxias, além de debelar as revoltas, ele imediatamente concedia anistia, né? Trazendo aqueles brasileiros de volta ao seio da nação. Então isso está calado fundo dentro do exército. Vamos lembrar que ao término aqui da Farroupilha, em 1845, 7 anos depois, no combate em Monte Caseiros, contra Rosas, aqueles que haviam lutado uns contra os outros, lutaram ombro a ombro em nome da nação brasileira. Então esse é o grande legado de Caxias, o legado do Exército. A proclamação da República, ela nasceu em cima, não é, do estamento militar. Isso é histórico, né? E o que acontece? Minha visão, né? A minha visão. O Exército, no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então, o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Tivemos 20 anos de governos, digamos, autoritários, porque qualificar de ditadura eu acho forte, né? E ouso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então, eu acho complicado isso. E digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta. O problema é que a esquerda hoje, intelectualmente, ela predomina, né? E essa avaliação histórica, a própria Revolução, tem uma palestra que eu dou aí, foi a Revolução que a imprensa aplaudiu. Coquetéis na redação do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Grupo Globo, enfim, isso aí a gente não pode esquecer, né? Era uma necessidade. E quem proclamou a vacância do cargo de presidente da República foi o Auro de Moranglade, não foi? Sim, as coisas assim aconteceram. Sim, então, sim, aconteceram. Quem chamou as Forças Armadas para a intervenção foi o próprio Congresso Nacional. Foi assim como eu estou te dizendo, né? A nação pediu a intervenção das suas Forças Armadas. Adelar Freitas, oi Galetieri, está dizendo aqui um baita abraço ao general Mourão. Pergunta se ele sabe do general Saraíba, que foi comandante da 16ª Brigada de Infantaria Motorizada em 88 em Santo Ângelo. Hoje ela está em Tefé, no Amazonas. Isso aí. O general Saraíba, não sei se ainda está vivo, né? É bem mais antigo aí. Mas a brigada agora é a 16ª Brigada de Infantaria de Selva. Mas leva lá o símbolo do Cepete Araju. Milton Munaro, advogado, vamos perguntar ao comandante Mourão qual a sua opinião sobre a questão territorial entre a Venezuela, já que ele esteve lá, e a Guiana. Boa pergunta. Qualquer mapa da Venezuela apresenta a região do Essequibo, que é o oeste da Guiana, totalmente ali achuriada como zona contestada. É um conflito que existe na América do Sul. Né? Houve um laudo arbitral no final do século XIX, se eu não me engano, que deu o ganho de causa na época à Inglaterra, né? Porque a Guiana não era país independente, mas a Venezuela até hoje ela considera que aquilo é parte do seu território. Então isso terá que ser discutido em algum momento novamente. Boa noite, sou fã das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, pois sou um ex-infante do velho 18 BIM, mas no momento de violência interna, o governador pode pedir auxílio das Forças Armadas e com este nome histórico o general não poderia comandar outra revolução? Estamos precisando, general Júlio Oliveira.
A questão de utilização das Forças Armadas em substituição às atividades policiais isso é uma questão momentânea só. E o governador, ele sabe que conta com a gente quando necessário. E ele pode pedir, o governador, sim, mas a Força Nacional de Segurança. Não resta dúvida que eu tenho um profundo respeito pela Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. Considero das melhores polícias militares do nosso país. E tenho certeza que a Brigada vai cumprir sua missão. Jones Tubino, que falta faz nos dias de hoje o Exército do Governo fez obras extraordinárias, entre elas a Itaipu Binacional. O Jones Tubino. Itaipu foi início do governo do presidente Geisel, né? O presidente Geisel levou a ferro e fogo aquilo ali. Paulo Sérgio, Irineu Coppe aqui. Há alguns dias já me manifestei no programa, quando estava o Brigadeiro Dias. Hoje reitero ao general, quando jovem convocado para o serviço militar obrigatório, não queria servir de jeito nenhum. Como foi na marra, fiquei 10 meses e 9 dias. Tenho hoje 60 anos, reconheço a importância do Exército em minha vida e de tantos outros que conheço. Só lamento que o ingresso é reduzido por falta de verba, pois com certeza, se continuasse o ingresso da maioria que a estrutura suporta, teríamos a formação de excelentes cidadãos e menos crimes praticados por jovens. A questão do ingresso nas Forças Armadas do soldado recruta, né, vamos colocar assim, ela não tem nada a ver com questão de recurso, né? É que o tamanho do Exército que nós temos é esse. Nós incorporamos anualmente 70 mil jovens, né? Essa é a nossa incorporação anual. O Brasil precisa dos batalhões de engenharia do Exército. As obras públicas deveriam ser realizadas pelo Exército. Ficariam mais baratas, mais rápidas e, principalmente, acabaríamos com a corrupção. Paulo Sérgio, manda um TFA para o general Miguel Aspes. Um forte TFA para o irmão. O que é o TFA? Tríplice fraternal abraço. Tríplice fraternal. Tá tudo justo e perfeito por aqui também? Em ambas. Boa noite, Paulo Sérgio. Poderia perguntar ao comandante da possibilidade, nos dias de hoje, pela falta de segurança, o Exército poderia ir às ruas para auxiliar na segurança? Ótimo programa, Paulo Bessler. O Exército já participou de operações, né, contra a criminalidade no Rio de Janeiro, né? Tivemos aí já 2 operações grandes. É óbvio que se o Estado se sente que a sua polícia já não tem mais condições de cumprir a missão, o governador pode pedir ao presidente da República o auxílio das Forças Armadas. Mas, mais uma vez, eu repito que eu não vejo aqui no momento que a Brigada Militar não tenha condições de cumprir sua missão, né? Atesto a capacidade e a competência dos nossos brigadianos. O Exército, como dizer, os militares tiveram a testa do país durante 26 anos. E eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, que a gente sempre diz, aí não teve um presidente militar que tenha morrido rico, todos morreram com problemas, inclusive o general Figueiredo, ou com os parcos salários que a condição de general lhes reservava. Eu lhe pergunto, em algum momento as Forças Armadas legislou em causa própria? Jamais. Jamais. Né? Durante os 20 anos, né, vamos dizer, de 1964 até 1985, né, onde os 5 generais se revezaram no poder, não houve nenhuma legislação que beneficiasse especificamente as Forças Armadas. Não tivemos aumentos extraordinários de vencimentos, não tivemos investimentos vultosos para, né, a mudança e a melhoria das nossos quartéis, de nossas residências, né, de compras vultosas de material, de armamento, nada. Durante todo aquele período, o governo estava muito mais voltado para as necessidades da nação como um todo do que as necessidades particulares de suas Forças Armadas. Ninguém está aqui fazendo, nem o general, que cumpre o seu dever constitucional como comandante militar do Sul, e eu estamos fazendo proselitismo de golpe militar, não é isso? A presença do general aqui é justamente para mostrar o que representa as Forças Armadas na vida da sociedade brasileira. O Alexandre Carvalho Rodrigues aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Parabéns pelo convite ao comandante. E meu desejo da maioria da população, o Exército no comando já. É que as pessoas vão para isso, né? Porque a situação é tão grave. A Força Nacional, então, é uma milícia? Pergunta ela. Não podemos dizer que seja uma milícia. A Força Nacional, ela está estruturada em cima das Maria Eliane
Pinheiro Riso. Não, ela está estruturada em cima das polícias militares, né, existentes aí nos diversos estados do Brasil e que são convocadas a mando do Ministério da Justiça. Marcel Torricelli, Paulo Sérgio, por favor, pergunte ao general como ele vê este sistema corrupto que avança como um câncer em nosso sistema político brasileiro. Brasil acima de tudo, diz o Marcel. A corrupção é um mal, né? Disse que a corrupção começou com Caminha quando ele escreveu sua carta e já pediu um emprego para um parente, né, na corte portuguesa. Aí isso digamos até que seja uma piada de mau gosto. A corrupção ela vai acabar o dia que nós tivermos menos Estado e mais liberdade. Mais liberalismo e menos estatal. Meu general, como é bom ouvi-lo, sempre claro, preciso e conciso, José de Andrade. É uma questão que nós temos que tratar com o senhor, que é a questão da Comissão da Verdade, né? Que chama a Comissão da Meia-Verdade, né? Porque ela é uma comissão ideológica, né? Como é que o senhor observa esse fato acontecendo? Olha, aquilo que eu falei a respeito de Caxias, né? A anistia, né? Em 1979 a nação se reuniu e fez um pacto, né? A nação buscou a anistia era ampla, geral e restrita. As pessoas esquecem que naquele momento tinha muita gente que queria uma anistia muito mais restrita do que foi concedida, né? Então houve um pacto da nação, não se pode desfazer esse pacto da noite para o dia, né? E sair a perseguir velhos, né? Anciãos de mais de 80 anos, né? Quando os problemas que nós temos que enfrentar são outros. Eu acho que ficar olhando demais para o passado... O aparato que foi feito para verificar se o Jango tinha sido assassinado e envenenado, é um absurdo, né? O gasto que isso... São coisas... Hoje, até hoje, não sabe quanto gastou nessa operação. E são coisas que não fazem parte da nossa cultura. Nós não temos cultura de assassinar presidente. Não é da nossa cultura. Cultura de assassinar presidente é em outros lugares do mundo. Não é verdade. Não é da nossa. Aí vem a questão da troca de nomes de rua. Como é que o senhor sentiu quando viu a Castelo Branco trocar de nome para Liberdade, não sei o quê? Para mim continua sendo Castelo Branco. Infelizmente, desconhecem quem foi realmente o Castelo Branco, né? O Castelo Branco, chefe de operações da Força Expedicionária Brasileira, elemento de uma coragem... Atravessou o Atlântico para defender a democracia internacional. Não coragem física, mas coragem muito mais do que isso, coragem moral. E foi o homem que reorganizou as finanças do Brasil no pós-64. O trio Castelo Branco, Roberto Campos, Gouveia Bulhões, né? Reorganizaram as finanças do país e colocaram naquilo que depois se tornou o chamado milagre brasileiro, quando crescemos a 9% ao ano. Rai Charles de Oliveira, solicito colocar este importante debate da Pampa no site para ser gravado. Agradecemos esta excelente oportunidade. Tadeu Schmidt. Paulo Sérgio, parabéns pelo convite ao general Mourão, pela firmeza e convicção nas informações e patriotismo do mesmo. Tomara que os contrários ao exército não tenham ouvido que o comandante falou que existe um túnel com o nome de Exército Brasileiro, senão vão querer trocar o nome do túnel como fizeram com a rodovia Castelo Branco, com um desrespeito total. Daqui a pouco é capaz de trocar, né? Não, eu acredito que... Não, mas daqui a pouco resolvem colocar aí Carlos Amarca, Carlos Marighella, enfim, fala em Carlos Amarca, como é que o Exército se sente? Eu vou lhe perguntar sobre dois vamos dizer, opostos. Com o Lamarca, a promoção dele, pós-mortem, enfim, ele quer um desertor, como é que os senhores se sentiram com isso? Bom, é aquela história, né, Paulo? Eu não falo... Quem fala pelo Exército é o comandante, sim, né? Sim. Tudo que eu falo senhor, aqui... assim, como pessoal. Como pessoa, é aquela história. O Lamarca foi um desertor, né? Então, desertor, ele roubou o armamento do quartel dele, né? Matou companheiros, né? Então... Treinava os funcionários de banco para defesa do banco, nos assaltos depois ele mesmo foi assaltado. E era ele que assaltava. Acho que o Lamarca... Matou a coronhada? Mas não matou um colega coronhado? Matou a coronhada, um tenente da Polícia Militar de São Paulo, né? Agora, eu acho que o Lamarca é um caso que terá que ser estudado no futuro com isenção, da mesma forma como falei há pouco, né? Com certeza era uma alma atormentada. Boa noite, Paulo Sérgio. Qual é a opinião do comandante Mourão sobre as torturas realizadas no período militar? Qual é a minha opinião? Julgo que tortura, em qualquer hipótese, é uma barbaridade. Não deve ser feita. Essa é a minha opinião.
Vanderlei Prestes, caro comandante, tenho orgulho de ter servido no 13º Grupo de Artilharia de Campanha em Cachoeiro, na minha terra. Continuo cultuando os valores que trouxe de casa e alimentei-os, ainda mais quando servi. Fico tranquilo por saber que o Exército Brasileiro está aí para nos proteger, a pátria e dos menos não completou aqui, Vanderlei Prestes da Silva. As manifestações, chove meio. Boa noite, Paulo Sérgio, comandante Mourão. Se houver o clamor da população por intervenção militar no país, o Exército vai atender? O Exército vai cumprir a missão constitucional, muito claro. Vamos garantir a lei e a ordem e garantir os poderes constitucionais, ou seja, garantir que a nação funcione. Essa é a missão do Exército, muito claro. Pergunta para ele em grego, só entre nós, boca de siri, tem ETs ou não tem? Diz que tem o ET de Varginha, né? Que é lá perto da escola de sargentos. É que tem um amigo nosso aqui, um colega nosso, Chicão Tovani, que diz, pô, ET só aparece em Varginha, no Quixadá, não aparece em Nova York, não aparece em Los Angeles, nada, né? Prezado general, parabéns pela aula de história. Apresentação concisa, sintética, objetiva. Salve Caxias, salve o Exército Brasileiro, salve o Brasil. Brasil acima de tudo. Forte abraço. José Luiz Neiva. O senhor vê as manifestações, chovendo e-mail aqui de novo. O senhor tem que vir mais seguido no programa, hein? Pois é, né? Pô, superstar aqui, bro. Superstar, pô, que isso. Nós falamos da mudança de rua, eu tinha levado algumas coisas aqui, porque o programa não tem pauta, a gente leva ao sabor do improviso aqui. Ao combate. Falamos já da qualidade, as crises que nós estamos aí vivendo. Uma crise econômica somada à política e somada a esta crise institucional. Existe algo mais grave que isso? Eu acho que hoje... Não temos ameaça comunista mais, né? Não. Ou temos ainda? Não temos. O comunismo já ficou no vão da história, como diz o outro. O que eu considero é que nós temos aí uma crise na sociedade, uma crise dos valores na sociedade, né? A sociedade ela se tornou muito difusa, né? Muitos interesses pessoais acima do interesse coletivo, né? Essa é uma crise que eu considero preocupante, né? E que a gente vê em todos os lugares, é o aluno que espanca a professora, né? São coisas que a gente não estava acostumado e que de uma hora para outra surgiram e que nós vamos ter que em algum momento, né, ter que reverter essa situação, porque somente com uma sociedade sã nós teremos uma nação sã. Comandante Mourão, na bandeira brasileira existem as palavras ordem e progresso. Neste momento os brasileiros têm a sensação de desordem e insegurança. Então, de que forma o Exército Brasileiro pode contribuir para melhorar esta situação no Rio Grande do Sul e no Brasil? Antônio Carlos Soares de Souza. O que eu posso dizer ao Antônio Carlos, que o Exército vem fazendo a sua parte, dioturnamente, né? Estamos dentro dos nossos quartéis, mantendo o nosso treinamento, estando prontos para assumir qualquer situação que a nação precisar. Então, se a nação precisar, como precisou há pouco no Rio de Janeiro, que nós ocupássemos complexos lá de comunidades lá da Maré, e onde nós ficamos mais de um ano, tivemos um companheiro morto, 27 companheiros feridos, né? Ninguém sabe disso, né? Se a nação precisar, nós estaremos prontos. Paulo Roberto Mack, a possibilidade de voltar os militares governarem de novo o nosso país, ela existe? Seria uma boa para todos nós, está dizendo o Mack aqui, mas o general já respondeu. Eu digo aí para ele, existe, desde que é eleito. Perfeito. O Bolsonaro pode ser eleito? Pode, se ele conseguir regimentar os votos. Como é que os senhores enxergam o Bolsonaro? Que existe aquela coisa, não, os oficiais superiores não gostam do Bolsonaro. Bolsonaro é meu contemporâneo de academia militar, eu sou da turma de 75, Bolsonaro é da turma de 77, né? Bolsonaro, ele tem o posicionamento dele, tem o papel dele dentro da política nacional, né? E expressa as suas opiniões, que eu acho que é a coisa mais natural do mundo, principalmente para um político, né? Então não existe dentro do Exército nenhum tipo de animosidade com o Bolsonaro, muito pelo contrário. Marcos Dimitrov, Dimitrov, hein? Nome russo aqui. O que falta ainda para as Forças Armadas assumir o comando no Brasil? Está respondido. Sermos eleitos. Já está respondido. Deixa eu ver, mas chovendo perguntas aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Somente o Exército Brasileiro pode dar um jeito na insegurança neste país. Viva o Exército do Brasil. Sandro Sanches, SOS, Forças Armadas. Marcelo Dantas.
Grande General Mourão, quais as vantagens e desvantagens para o Exército Brasileiro da missão de paz do Haiti? Marcelo de Oliveira Dantas, bela pergunta. Excelente pergunta. Coronel de Cavalaria aqui. Então, a vantagem do Exército lá no Haiti, que nós, ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos um enorme efetivo do Exército que saiu do nosso país, onde fez um treinamento específico muito acurado, né? Passou 6 meses fora, né? Num país estranho, numa situação difícil, com língua estranha, em determinados momentos em situações tensas, praticamente situação de combate, em outras mais calmas. Então isso deu uma grande experiência ao nosso pessoal, né? Então essa é a grande vantagem da nossa permanência lá no Haiti. Ribamar Salvadori, saudades do Exército, agora chegando em casa e ver este debate, me deu saudades. Fiel, saudades da disciplina, saudades do amor à pátria, segurança, sejam sempre nossos parceiros, faz falta a seriedade de vocês. Muito obrigado. Pô, momentos de emoção aqui no programa, hein? Não sei como é que o senhor se sente com tudo isso. Não, me sinto... Não, e aqui não tem censura, eu estou botando os e-mails como... Me sinto extremamente orgulhoso de pertencer ao Exército de Caxias. Boa noite, gostaria de saber se existe previsão de criar uma organização militar paraquedista no Rio Grande do Sul. Rodrigo Silveira da Cruz. Nós, paraquedistas, pertencemos ao Rio de Janeiro, esta é a realidade, né? Então, a Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa... o senhor como gaúcho. É uma tropa que é cara, ela não é barata, né? Pela sua característica, então ela tem que ficar concentrada realmente no lugar. Mas, quase sempre existem operações, exercícios de treinamento da Brigada que são realizados em todo o país, inclusive aqui. Há pouco estavam prontos para realizar um salto de treinamento dentro do Lago de Itaipu, lá. Boa noite, caro Paulo Sérgio. Que bom ver o comandante com clareza definir essas posições. Em seu tom de voz, sentimos o patriotismo, amor e respeito pelo Brasil, pela pátria. São sempre bem-vindos. Parabéns, agradeça e esclareça a todos nós com a maior frequência assuntos como esse. Resgataremos muito do que hoje colocaram fora. Parabéns, Roberto Ramos, lá de Pelotas. Obrigado. Bruno Hein Schwarzschmidt. Boa noite, Paulo. Servi no 18º Batalhão de Infantaria, motorizado em 84, ao lado da PUC. Na época, era o 3º Exército e o comandante era o general Leônidas Pires Gonçalves. Fraternal abraço ao comandante Mourão, o Bruno. Bem, Bruno, lembramos muito o general Leônidas, recentemente falecido. Que foi comandante militar do Sul. Aqui. Foi, comandante do 3º Exército. Foi do 3º Exército ainda. 3º Exército. Né? Que... General Mourão, boa noite. Como o senhor vê as pessoas que na época da ditadura eram consideradas criminosas, hoje estão no poder? Valério Vasconcelos Machado. Lembro sempre da palavra de Caxias, da anistia. Os brasileiros todos voltaram a se unir após 1979. Os que estão no poder conquistaram esse espaço eleitos pelo povo. Democraticamente. Democraticamente. Boa noite, Paulo Sérgio. Primeiramente, parabéns pelo convite ao general. Gostaria que questionasse sobre o momento em que a sociedade brasileira está vivendo esta chamada crise. É de fato uma crise econômica, como o governo está se referindo, ou será que existe crise política? Na opinião do general, o que deve ser realizado para minimizar estes fatores para menor sofrimento à população? E que medidas o Exército Brasileiro pode contribuir com a mudança que todos esperamos? Grande abraço, Jailson Amaral. Essa é uma pergunta, fazer uma dissertação, né? A realidade tem que haver um planejamento de modo que a gente consiga sair da crise econômica. Uma vez saindo da crise econômica, né, vamos lembrar sempre, não sei se era o Clinton que era atribuída a frase, né? It's the economy, stupid. Né? Então, melhorando a economia, a política pode ser que consiga retornar ao seu curso normal. E o Exército, volta a falar, o Exército cumpre a missão constitucional. Lei e ordem, poderes constitucionais estarão sempre garantidos pelo seu Exército. Nara Nonemaker, tem algum militar com a coragem dos nossos 5 presidentes militares para enfrentar a salvação do Brasil? Os que estão botando contra a parede aqui. A coragem não falta. Vamos sempre lembrar o seguinte, eu acabei de dizer que os fatos ocorridos há 50 anos atrás só serão corretamente estudados daqui a outros 50 anos. Vamos lembrar que ano passado nós estávamos no centenário da Primeira Guerra Mundial e novas interpretações surgiram. Paulo Sérgio Bueno pergunte ao general se ele não teme este envolvimento do Exército com a sociedade, pois traria para dentro dos quartéis a corrupção. Não, nós acreditamos firmemente nos nossos valores. Né? Existe uma coisa que é muito importante que a população saiba.
sobre a característica dos oficiais e sargentos do Exército, que são o núcleo duro do Exército. Nós somos formados nas mesmas escolas, é distinto do civil. Então eu cito sempre o seguinte exemplo: engenheiros. Um é formado pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, outro na Paraíba, outro pelo Amazonas, e vão trabalhar numa empresa em Brasília. Então são coisas totalmente distintas. O Exército não, todos se conhecem, passam 4 anos com nós oficiais dentro da Academia Militar. Né? No auge da nossa juventude, nós estamos lá dos 18 aos 22 anos, comendo, dormindo, subindo morro, descendo morro. Então nós nos conhecemos profundamente. Isso cria uma identidade própria. O senhor casou com a gaúcha? Casei com a gaúcha, de Bagé. De Bagé? Pô, sou Bagé. Ah, mas é Bagé. O senhor foi porto-alegrense. Vou voltar a lhe dizer, Paulo, as 3 capitais do mundo: Bagé, Paris e Londres. Pô. O senhor é parente do Luiz Coronel? Sou primo. Já falamos aqui com ele participa dos debates aqui. Somos primos. Somos primos. Maravilha. Flávio Nogueira, o senhor tem quantos filhos? Tem um casal. Casal? Formado já? Já, o mais velho tem 37 anos, a mais nova tem 32, tenho 5 netos, Paulo. Pô, todos homens. Oh, que maravilha, parabéns. Prefiro o apoio do Exército nas ruas, reforçando o abrigado que me identificar para integrantes da Força Nacional, que, ao meu ver, são verdadeiras milícias. Flávio Nogueira. Leandro Leal, comandante Mourão, fui soldado no 18º Batalhão de Infantaria. Gostaria de saber se o Exército Brasileiro apoia Dilma ou apoia o povo. A pergunta... O ex-soldado do 18 está me colocando contra a parede. Não, o soldado colocando o general contra a parede. Vou repetir: garantia dos poderes constitucionais. A presidente foi eleita democraticamente e ela é a comandante em chefe das Forças Armadas. Artigo 84 da nossa Constituição. Olha aqui, servi na PE por 7 anos e eu acho que foi paraquedista aqui como o senhor. Um forte abraço, parabéns pela entrevista. Jefferson Silveira. Rodrigo Silveira Almeida, parabéns pela entrevista. Nasci em 71 e nunca conheci ninguém que tenha sido preso ou torturado pelos militares. A educação e a saúde funcionavam, as pessoas tinham vergonha na cara. Olha, tio, eu estou surpreso aqui com as manifestações. General Mourão, estou orgulhoso em ter sido seu subordinado. Sucesso na carreira. Marco Araújo. Marco Araújo. Rangel, General Mourão, o Brasil acima de tudo, cadeia nos que roubam dinheiro público. Jorge Rangel. Francisco Neto, admiração, obrigado, Paulo, por dar voz e vez a estes heróis nacionais. A balança tem 2 pratos e esta oportunidade vem bem a calhar. Abraço, parabéns a ti, o comandante. Francisco Neto. Muito bom. Olha, general, parabéns. Parabéns pelo programa, excelente. Gostaria de saber a opinião do comandante sobre o deputado federal Bolsonaro. Já perguntei, mas vai de novo. Volto. Carmela Riso. Bolsonaro é um companheiro nosso, meu paraquedista, né, que ocupou seu espaço na política nacional. Existe gente que acredita na maneira de fazer política do Bolsonaro. E o Exército o considera um dos nossos. Nada mais do que isso. Amigos do Papo Debates, adoro o programa, parabéns. Eu penso que os maiores culpados de tudo o que está acontecendo no nosso país são os políticos. E aí ele exagera, que ladrões não, tem gente boa por aí. O dinheiro público tinha que ser preservado. Acho que o povo tem que se unir e acabar com alguns cargos eletivos. Esta gente nunca fez nada por ninguém, só querem mamar no nosso dinheiro. Tenho certeza que só assim vai ter dinheiro para que a população tenha segurança, saúde e educação. E dignidade para viver. Roger Alves. Paulo, uma coisa eu posso dizer que eu tenho conhecido muitos políticos extremamente dedicados, extremamente hábeis, né, que fazem a política com P maiúsculo, né, que eu tenho certeza que irão preponderar ao longo desse período que nós estamos vivendo. E, inclusive, gente muito jovem, que tem comparecido lá no meu gabinete, dos mais diversos partidos, e que eu admiro a coragem e a determinação deles. Tem muita gente perguntando que o senhor lembra de fulano, de capitão Beltrano. Não dá para senão a gente vai perder o foco. Luiz Osório, caro comandante Mourão, estou com 65 anos, mas se preciso, pode me chamar que eu vou. Para onde? Excelente. Luiz Osório. O Luiz Osório será chamado, pois daí é mobilizável. Qual é o significado daquele seu pronunciamento dia 25 de agosto do ano passado, que eu lá estava, lá no Regimento de Cavalaria, aqui em Porto Alegre? Já fez um pronunciamento forte, né? Não, no dia 25 de agosto do ano passado, eu quis deixar muito claro para os meus subordinados, né, a influência do Duque de Caxias,
os valores que o Duque de Caxias tinha passado para a gente e mostrado que o Exército, né, sempre esteve ao lado da nação. E ali nós demos o brado do Malé, né, do Marechal Malé na Batalha de Tuiuti. Né, que na Batalha de Tuiuti, durante a Guerra da Tríplice Aliança, Malé mandou cavar um fosso na frente das posições da artilharia e as cargas da cavalaria paraguaia primeiro caíram dentro daquele fosso. E aí ele bradou, eles que venham, por aqui não entram. Mas o senhor não terminou por aqui não entra? Não, por aqui não entra. Foi essa a resposta da Eles tropa? que vêm, a tropa respondeu, por aqui não entra. Mas lá no regimento aquele dia foi essa a resposta da tropa? Eu não entendi. É isso aí. Não entendi bem. General Mourão, o Exército Brasileiro estaria preparado para uma guerra hoje? Sim, lógico. Se não tivéssemos preparados, estaríamos enganando a nação, pô. Assim como o Exército até Collor de Mello, o Estado paga pensão às filhas solteiras que hoje são divididas com o pagamento de bilhões em precatórios impagáveis. Hoje o Exército ainda paga pensão às filhas solteiras? Desde 2000 foi abolido o pagamento de pensão às filhas solteiras. Então houve alteração na lei. A lei de remuneração dos militares foi alterada no ano 2000, né? E em consequência se aboliu o pagamento às filhas solteiras. É óbvio, é uma legislação antiga, né, do tempo que a mulher não participava do mercado de trabalho, né, e que veio indo com o tempo e num determinado momento foi cortado. Luiz Henrique Sanches Rodrigues, infelizmente nós brasileiros não temos heróis. Temos a Rede Globo que criou Ayrton Senna como herói nacional. Isto é muito ruim. Veja que o Castelo Branco, com sua história, nem sequer os engravatados políticos ignorantes querem saber. Essa é uma realidade. A história do Brasil, ela fica muito mal contada às vezes. Nós temos uma série de heróis nacionais, né? Existem episódios fantásticos na Força Expedicionária Brasileira, de gente simples, né? Que aprendeu a dominar o medo. As pessoas têm que imaginar, por exemplo, há 70 anos atrás, quando não tinha internet, não tinha celular, comunicações praticamente zero, gente que saiu daqui do interior do Rio Grande do Sul, atravessou um oceano e foi combater na Itália. A gente tem que reverenciar essas pessoas. O que o nosso comandante acha da educação administrada pelas Forças Armadas? É possível? José Roberto Schelbau. Eu me lembro quando o Rubens Ludwig, que assumiu o Ministério da Educação, a capa acho que da revista Realidade na época, era um cap, né, com um rosto escuro, né? Criticando a indicação dele. Quando ele saiu, a época se recuperou e colocou uma criança com cap e uma lágrima correndo. A realidade é a seguinte, a educação nas Forças Armadas, eu cito em particular o Exército, eu fui vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura. A educação no Exército é levada muito a sério, a educação continuada, ela começa no Colégio Militar, todos são testemunhas do que é o Colégio Militar, do impacto que o Colégio Militar causa na sociedade como um todo, não é? Dos destinos que tomam os alunos do Colégio Militar, que hoje estão espalhados pelos mais diferentes pontos do país. E teve gente que tentou terminar, né? Sim. Então, começa no Colégio Militar, na Academia Militar. Nós temos uma integração na academia com diversas universidades e as pessoas... Existe sempre aquela visão de que o militar é um ser truculento, não é, autoritário, e quando há a convivência, chega-se à conclusão que as coisas não se passam dessa forma. E a educação é muito séria dentro do Exército, é educação continuada. Você não para de estudar nunca. Né? General Antônio Hamilton Martins Mourão, olha, eu estou impressionado com o número de e-mails. Já tenho mais de 100 e-mails para responder, o que é uma pena. Eu até deixei de fazer algumas questões, porque eu acabo telespectador fazendo o programa, né, com questões importantes aí e diversificadas. Mas nós vamos ao ponto final, a contagem regressiva de REL, Sul, GIMO, FCDL, SPC e SESCOM RS. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo, qualidade comprovada. SESCOM RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. General, vou lhe reservar agora esse final de programa para o senhor se dirigir à Sociedade Gaúcha Brasileira, hoje a Rede Pampa. Ela pode ser acessada em qualquer lugar do mundo. Vamos esperar que o General Denardi esteja nos assistindo lá no Chile. Lá no Chile, né? Nosso amigo General Denardi está lá. Bem, Paulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um programa franco, aberto. Nós respondemos aqui
dentro dos 2 princípios básicos da nossa instituição, da disciplina e da hierarquia, né, todos os questionamentos que foram lançados. E o que eu quero deixar como grande recado à sociedade gaúcha, né, e à sociedade brasileira que nos ouve também, é que confie no seu exército. O seu exército, né, ele está pronto para, como eu disse no começo, lutar e vencer as guerras que a nação tiver que travar. E para cumprir a sua missão constitucional, garantir a lei e a ordem e garantir os poderes constitucionais. O exército está aí. Podem não vê-lo, mas confiem nele. Olha, general, olha, infinidade, pena que não tem. Você tem que fazer mais programas aqui, hein? Pois é, né? Boa noite. Qual a opinião do general sobre o ingresso das mulheres na linha combatente nos próximos anos? Carlos Fernandes. A partir de 2017... Estão dedicando às mulheres. Sim, em 2017 as mulheres ingressam na escola preparatória, em 2018 na academia militar, né? 19, 20, no 2021 teremos as primeiras tenentes combatentes. A Vera Armando já viu fardado, você viu? Está de verde oliva ali, a Vera Armando. Depois no Jornal da Pampa você terá a oportunidade de ver que a Vera está bem uniformizada. Ela mandou buscar a roupa para botar. Quando ela lhe viu aqui, ela disse, eu vou mudar a roupa. Só tinha que ter invertido, né? Seria a camisa bege e a saia verde estava no 10. Pô. Aí estava no traje de passeio. Já estava no traje de passeio. Uma pena que, infinidade, bem, tantos assuntos, general, que... Uma beleza. Depois eu vou lhe mandar essas perguntas aqui. Muito obrigado. Que ficaram faltando. Então, nosso agradecimento pela sua presença aqui. O senhor sabe da importância que os militares têm hoje. Eu até diria o seguinte, né? Se nós tivéssemos feito esse mesmo programa... Aliás, eu só não entrevistei um comandante militar do Sul. Até hoje, desde que eu estou na televisão, nós estamos falando desde 83 para cá, desde o Banho Madeni, eu só não entrevistei o general Bolívar. Acho que até por ele ser um pouco inibido, não sei. Não, ele é bem descontraído. Mas foi o único que eu acabei não entrevistando. Os outros todos passaram por aqui. Mas sempre tinha um ranço lá atrás, né? Ainda estava muito forte essa questão da esquerda no Brasil. Hoje o senhor vê que mudou o pêndulo, né? Nós estamos aqui agora com outra visão da sociedade que está refletida aqui nos e-mails que nós recebemos, né? Não resta dúvida. Então, parabéns, um grande abraço, traduza isso aos seus comandados lá e parabéns pela dignidade e pelo orgulho que todos nós temos das Forças Armadas e por esse primeiro lugar na pesquisa encomendada pela OAB, revelado pelo IBOP. Muito obrigado, Paulo, e concluo com o brado do Comando Militar do Sul, que é o comando blindado do Exército. Aço! E aqui está o seu biscoito Zezé, para o senhor levar lá para sua esposa. Tá bem, ela estava lá de Pelotas, desde 68. Tá certo. Aí na embalagem, sustentabilidade. Muito obrigado pela sua atenção, acho que contribuímos sobremaneira com a presença de um homem, de uma autoridade, com esta bagagem toda que o general Antônio Hamilton Martins Mourão tem, comandante militar do Sul. Boa noite.